Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje é sistema circulatório. Agora nós podemos observar o sistema circulatório dos mamíferos, onde a hematose ocorre nos pulmões e assim o sangue venoso passa a arterial, ou seja, rico em oxigênio. O sangue arterial, pela veia pulmonar, chega até o átrio esquerdo do coração, passa pela válvula bicúspide ou mitral, atinge o ventrículo esquerdo e pela artéria aorta chega até o corpo. Importante relembrar que a artéria aorta se ramifica em diversas outras artérias, nutrindo os diferentes tecidos do corpo. Lá nos tecidos, o oxigênio será utilizado pela respiração celular e ocorrerá a produção de CO2, que pela veia cava é devolvida ao átrio direito do coração, passa pela válvula tricúspide, ventrículo direito, artéria pulmonar e chega novamente até os pulmões para que um novo processo de hematose aconteça. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio e pobre em CO2, e sangue venoso é o sangue pobre em oxigênio e rico em CO2. Pessoal, nessa imagem aqui, nós observamos o corte transversal do coração. E aqui nós temos a veia cava superior, que leva o sangue venoso para o átrio direito, e logo abaixo nós temos a válvula tricúspide. Logo então, temos o ventrículo direito, que vai bombear o sangue para a artéria pulmonar, que vai novamente para os pulmões, onde ocorre hematose, sangue venoso fica arterial, e esse sangue arterial é encaminhado até o lado esquerdo do coração pela veia pulmonar. Aqui nós temos o átrio esquerdo do coração, logo abaixo a válvula mitral, o bicúspide, e enfim o ventrículo esquerdo, que vai bombear o sangue para a artéria aorta, que vai se dissipar para o corpo, para que ocorra então o processo de respiração celular e o ciclo recomeça. Nessa imagem aqui, nós podemos observar as válvulas que fazem parte de uma das válvulas do coração. Reparem que ela possui fibras colágenas extremamente resistentes. Logo abaixo, nós temos também o local marcado pela artéria coronária, que é aquela artéria que irriga o coração, levando sangue oxigenado para que os tecidos, as células do coração realizem a respiração celular, já que o sangue que passa por dentro das suas câmaras não tem a capacidade de auto-irrigá-lo. Na imagem ao lado, nós temos aqui as artérias que saem do coração, com propriedades elásticas, e podemos observar bem a sua espessura. E por fim, um outro coração, mas destacando a camada de gordura aqui, toda essa camada branca, amarelada, é a camada de tecido adiposo que recobre o coração. Quando o coração está repletamente coberto por gordura, significa que a quantidade de tecido adiposo é excedente, e isso não é o ideal. Nessa imagem, podemos observar as válvulas do coração de um outro ângulo. A válvula tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito, e a válvula mitral, ou bicúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Algumas pessoas apresentam problemas nessas válvulas, fazendo com que então ocorra o refluxo. Com isso, essas pessoas desenvolvem o chamado sopro no coração. Esse problema recebe esse nome porque, com o auxílio do estetoscópio, se escuta um ruído similar a um sopro. Também podemos observar o saco pericárdio, que é constituído por uma dupla membrana de tecido fibroso que envolve o coração. A camada externa, chamada de pericárdio parietal, é constituída por uma camada densa de feixes colágenos. Já a camada interna é formada por uma membrana serosa, o pericárdio visceral. Entre essas duas camadas existe uma cavidade que contém um líquido para umedecê-las. As varizes são veias dilatadas, deformadas, de coloração púrpuro-azulada, que surgem ao longo das pernas e podem causar dor e inchaço. Sua ocorrência é mais comum em pessoas que necessitam ficar em pé por longos períodos. As veias das pernas, que reconduzem o sangue ao coração após ter irrigado os membros inferiores, possuem válvulas, cuja finalidade é impedir o retorno do sangue aos pés pela ação da gravidade. Às vezes, essas válvulas não funcionam com eficiência e o sangue empoça nas veias, provocando a deformação, inchaço e alterações na sensibilidade da pele.
As hemorroidas são veias ao redor do ânus ou do reto que se inflamam ou dilatam. Durante o movimento intestinal, essas veias dilatam-se e retraem-se, geralmente voltando ao tamanho normal. No entanto, o esforço repetido para evacuar, seja por intestino preso ou mesmo por fezes endurecidas, pode dificultar o processo de drenagem do sangue e provocar a formação das hemorroidas. As hemorroidas podem ser externas ou internas. Quando externas, assemelham-se às varizes ou a pelotas de sangue e são visíveis na borda do ânus. Quando internas, localizam-se acima do esfíncter anal e causam sintomas mais agudos. Por fim, temos uma tabela que demonstra a pressão normal do sangue. Devemos ter como pressão máxima em torno de 120 a 128 milímetros de Hg e pressão mínima em torno de 75 a 80 milímetros de Hg, conhecida pressão 12/8. É importante ressaltar que quando nos tornamos mais velhos, essa pressão naturalmente vai aumentando com a idade. A pressão máxima é determinada a partir da sístole, quando temos a contração dos ventrículos expulsando o sangue para as artérias, e no interior das artérias, então, temos a máxima pressão. Quando ocorre o relaxamento dos ventrículos, o sangue entra diretamente para os átrios, diminuindo a pressão dos vasos sanguíneos, pressão mínima. Pessoal, a nossa aula de sistema circulatório termina por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e tchau!